Fala, grande Francisco. E aí, Matheusão, como é que tá as coisas? Você tá bom, meu filho? Rapaz, você tá Tá, estudando demais, você tá uma máquina de estudo, cara. tô nada, cara. Cara, e como é que tá o filhão que naquele dia teve que bater no médico, né, cara? Não, tá melhor. Eu não crise de garganta. Ah, cara, isso às vezes é o tempo, né, que muda e É, aí aqui só tá quente demais, sabe? tá fácil a criançada, cara. Vou botar um É, pouco aqui hoje, tá, né? Legal, Franciscão. Pô, que bom, meu querido. Tamo aí na correria também, grande, né? é, Bastante, mas graças a Deus tudo bem. Então, vamos lá, né? Vamos cadastrar nossa proposta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou restartar o início lá do cadastro da proposta. Vou só escolher um programa aqui para a gente cadastrar. Inclusive, acho que eu já estou até com minha tela compartilhada contigo. tá. Mas vou só ver se esse programa aqui é um programa bacana para a gente cadastrar a proposta. Eu estou aqui no ambiente de treinamento. Deixa eu só dar uma olhadinha. Mentira. Ah, vai ter dia 21. Vai ter amanhã. Tá. Vou cadastrar nesse aqui, não tem problema não. Gestão de balanço. Vamos lá, produção. Vamos lá cadastrar uma proposta no Transfer Igual. Lembrando o seguinte, lembrando que para cadastrar uma proposta no Transfer Igual, vou tirar esse óculos aqui, que acho que ele tomou toda a minha cara. Eu acho que ele ficou muito grande esse óculos. Depois eu vou mudar. Mas para cadastrar uma proposta no Transfer Igual, a primeira coisa é você fazer aquela busca por editais. A gente já deu uma olhada, depois nós vamos repassar novamente essa questão da busca dos editais. Mas vamos lá, você fez a busca, a mineração dos editais, você conseguiu ver ali no Transferigov, lembra que a nossa última aula a gente achou que tinha cerca de 287 oportunidades que estavam abertas, programas que estavam abertos. E aí dentro daqueles programas falou, cara, eu acho que esse edital aqui, esse programa aqui de projeto digital, por exemplo, ele se enquadra com essa instituição que eu estou trabalhando. E aí pronto. Então, no lado de fora, antes de entrar no sistema, você prepara tudo. Então, a primeira coisa que você vai preparar, obviamente, é fazer os alinhamentos ali dentro do edital, se a tua entidade ela se enquadra, se encaixa naqueles critérios, naqueles requisitos. Por quê? Porque tem parcerias e editais e elas cobram ali tempos da instituição ativa, a depender, por exemplo, tem editais que cobram o tempo da instituição ativa, instituições ativas por um ano, instituições ativas com no mínimo 3 anos, tem editais que não falam nada. Então, por exemplo, aqui no âmbito federal, a gente sabe que por uma questão de lei, de legislação, no mínimo a entidade ele tem que estar ativa há 3 anos para fazer esse tipo de parceria com a administração federal. Agora, existem vários outros editais, várias outras oportunidades. Não é somente aqui no âmbito federal. Mas nessa aqui para o âmbito federal, em termos de colaboração, em termos de fomento, as entidades precisam ter ali 3 anos. Beleza. Você verificou, viu a lista de documentos, as documentações que precisa, separou as documentações, tudo direitinho, tudo certinho, verificou ali junto com a entidade se ela realmente, se a sua entidade realmente ela consegue operar esse projeto, por quê? Não adianta a gente só colocar e cadastrar a proposta, se quando o dinheiro chegar, a entidade não faz nada daquilo e não consegue, e não tem capacidade técnica e operacional. Isso é Aham. um problema É, grave. Por quê? Porque o recurso chegou, e agora? Não sei nem o que eu faço. Uai, mas você não disse para o órgão que você tem capacidade técnica e operacional, ou será que você mentiu?
Então, isso é um problema. Então, o que ocorre é que, às vezes, muitas entidades, elas emitem um atestado de capacidade técnica operacional. Quando o recurso chega, na prática, ela não consegue operar, não consegue trabalhar no TransfereGov. Isso está sendo exigido hoje pelos órgãos, porque os órgãos eles chegam para a entidade e falam o seguinte: uai, mas como é que você não consegue operar o TransfereGov se você me deu uma declaração de capacidade técnica e operacional? E agora? Porque nem junto com os próprios órgãos concedentes, às vezes, as entidades estão conseguindo satisfazer as suas necessidades ali de operação dentro do sistema. É por isso que é importante conhecer o TransfereGov, você ter autonomia para você operar o TransfereGov. Não ficar dependendo simplesmente da boa vontade dos financiadores, dos órgãos concedentes, ou de alguém que possa ali simplesmente te ajudar, mas você realmente desenvolver esse tipo de autonomia no uso do TransfereGov. Mas vamos lá. Aí você tem tudo, separou tudo, maravilha. Agora nós vamos agora submeter essa proposta aqui no sistema do TransfereGov. Então, aqui no TransfereGov, você submete quando você tem tudo pronto. Você não vai aqui agora imaginar, não. Você fez antes, fora, separou a documentação, organizou tudo direitinho, e aqui dentro você vai agora cadastrar e submeter essa proposta. Vamos lá. A gente tem uma proposta para cadastrar para um programa relacionado a projeto digital, por exemplo, tá? Como é que faz? Você loga aqui no teu perfil da tua entidade, obviamente, e você vai, o TransfereGov ele vai te dar essa telinha inicial. Tem alguns vão ter várias mensagens aqui, outros nem tanto, outros nenhuma, não tem problema quanto a isso. Isso aqui vai depender muito do teu perfil, do quanto que você operacionaliza o TransfereGov e quantos instrumentos você já está operacionalizando ali no TransfereGov. Então, você vem aqui, ó, existe aqui, ó, um cardápio de menus aqui, umas opções de menus, e tem a opção aqui proposta, né? Por quê? Porque dentro da proposta você quer cadastrar uma proposta. É por isso que você vem por esse caminho. Proposta, você vai fazer o quê? Você vai consultar a proposta? Não, você vai incluir proposta. Proposta, incluir proposta, certo? Quando você inclui a proposta, vai ter uma quantidade ali de entidades que você vai estar vinculado, o teu perfil, ou a sua própria entidade. Aqui no caso, o perfil que eu estou utilizando, ele está vinculado a 3 entidades, porque a gente está num ambiente de treinamento, fica mais fácil demonstrar isso para você. Então, nós vamos aqui utilizar aqui o nosso perfil da entidade privada sem fins lucrativos, da OSC Amigos do Jacaré, escolher aqui o proponente, e aqui nós vamos lançar as informações do programa. Como? Então, primeiro, você já identificou qual é o programa. Você já identificou. Você já fez aquela mineração prévia. Então, você já sabe o número do programa. Então, você vem aqui onde está escrito aqui, ó, código do programa, você vai registrar somente o número do programa. E um outro campo que é obrigatório é o campo aqui, código do órgão. Matheus, como é que eu vou saber o código do órgão? Os 5 primeiros dígitos do programa é o código do órgão. É o órgão que está ali abrindo aquele programa. Os 4 dígitos do meio é o ano, 2025. E os últimos 4 dígitos é o sequencial do programa que foi aberto. Então, significa que esse órgão aqui, 46 mil, esse ministério, no ano de 2025, ele já abriu 639 programas. Tá? É isso que está escrito aqui. Tem uma lógica por trás. Então, você basta colocar essas 2 informações aqui é o suficiente. Ah, mas tem um bocado de campo, não preciso preencher? Não. Vai naquilo que é obrigatório, código do órgão, e aquilo que é mais cirúrgico, efetivo, que vai fazer você já ir em cima da tua busca, que é o número do programa. Aperta aqui buscar programas para seleção, e ele vai abrir o programa para você. Aqui nesse caso, você tem que selecionar essa caixinha aqui, e é esse programa aqui, ó. Diga, Francisco. Não, Ah, não, tá só olhando aqui. não, tranquilo. E você seleciona.
Ah, Matheus, mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. Olha aqui, ó, programas selecionados. Ele está selecionado aqui abaixo, ó. E essa parte aqui, isso aqui é campo de consulta, de você procurar. Lembra que foi aqui que a gente colocou o número do programa e o código buscar programas para seleção. Então, esse campo aqui é para você consultar, para você buscar. Esse campo aqui, ele já mostra o que já foi selecionado. Depois que você selecionou o programa, você vem aqui, ó, nesse botão grandão aqui, azul, ó, selecionar Selecionar. itens de investimento barra preencher valores. Ou seja, você selecionou o programa, agora você vai selecionar quais são os itens de investimento que você vai cadastrar sua proposta. E eu vou te explicar já já como é que funciona isso. E um outro botãozinho azul significa excluir seleção. Ah, não, eu escolhi o programa errado. Então você vem excluir seleção e você retoma aquele ciclo novamente, tá? Vamos apertar aqui em selecionar itens de investimento, nesse botão azul. E é sempre importante a gente falar o seguinte: toda vez que tiver um botão azul, um botãozinho azul, antes do botãozinho laranja no Transfer Gov, tem uma ação prévia. Então, muitas vezes a gente vai lá logo salvar. E aí a gente perde a informação, porque a gente não cadastrou a informação no botãozinho azul. Tem essas lógicas aí para ser seguidas aí dentro do Transfer Gov. Legal. Nós estamos aqui na opção selecionar itens de investimento, preencher valores. Então, aqui dentro, ó, tem o código do programa, tem o nome do programa, projeto digital, capacitação, e aqui tem os itens, os famosos itens de investimento. O que são esses itens de investimento? Lá no programa, relembrando aquilo quando a gente passou o programa, quando o órgão concedente ele vai cadastrar, ele seleciona quais itens daquele programa que as propostas, os projetos, eles podem alocar recursos. Como assim? Então, existem três grandes grupos nos itens de investimento. O primeiro grande grupo é o grupo dos equipamentos, ou seja, esse recurso que vai estar alocado no programa, o programa que seleciona equipamento, ele está dizendo o seguinte: olha, as propostas cadastradas nesse programa, você vai poder utilizar e direcionar seu recurso para adquirir bens permanentes. O que é isso? Por exemplo, um projeto de agricultura, você pode adquirir implementos agrícolas, equipamentos em geral, bens de uso permanente, adquirir veículo, adquirir bens mesmo, fazer investimento, por exemplo, construção. Construção não, na verdade, construção é um outro item que já já a gente vai conversar. Mas, ou seja, bens de uso permanente. Ah, vou precisar adquirir um mobiliário para a instituição, tá nesse campo de equipamento. Então, quando tem equipamentos no programa, significa, poxa, eu vou poder adquirir bens, eu vou poder fazer aquisições de uso permanente nesse projeto. Vou poder adquirir HD externo, vou poder adquirir computadores, comprar, vou poder adquirir implementos agrícolas, trator, vou poder adquirir veículo, enfim, são bens de uso permanente. Perfeito? Uma outra categoria é a categoria de execução de custeio. Matheus, Pode perguntar. é só isso que você está falando é de acordo com cada programa, né? Tipo, aqui como, foi, como nesse programa aqui é projeto digital, né? Lógico que eu não vou comprar um trator, uma máquina aqui num projeto desse, não é isso? Exatamente. Ó, o Aí, exemplo que eu estou dando é para que fique mais claro qual é a razão desse item de despesa equipamentos. No caso específico desse projeto que nós estamos cadastrando, que é o projeto digital, esse item equipamento significa o quê? Que você vai poder adquirir computadores, que você vai poder adquirir mobiliários em geral para colocar e alocar os computadores, cadeiras para os estudantes sentarem, mesa, até ar-condicionado, coisa assim, não é isso? perfeito, perfeito. É isso. Uma coisa deve virar para aquele projeto, né? Não é uma coisa que você vai comprar fora a parte. Você vai comprar, Isso, exatamente. Tudo, obviamente, tudo você justificando adequadamente dentro da legislação, né, que tem uma razoabilidade, uma proporcionalidade,
uma efetividade e esteja relacionado à execução daquele objeto, daquele projeto, é válido, tá? E abrindo até um parêntese, Francisco, nessa fala que eu estou aqui colocando para você, já tive uma conversa com um auditor do Tribunal de Contas da União, auditor também da Controladoria Geral da União, e sempre eu gosto de perguntar, cara, o que que não pode? E a resposta foi muito interessante, porque eles me disseram o seguinte: olha, Matheus, tudo pode. Como assim tudo pode? Desde que devidamente justificado, Justificado. o escopo da legislação, tem uma razoabilidade, proporcionalidade, tem um nexo causal com o objeto. Ou seja, às vezes é necessário adquirir, existem computadores e computadores. Existe computador de R$ 1.000, existe computador de R$ 45.000. E às vezes você vai precisar adquirir para aquele projeto um computador de R$ 45.000. Mas como? Justificando adequadamente. A É. quantidade desse computador de R$ 45.000. O computador de R$ 1.000 é um computador de uso comum, mas esse computador de R$ 45.000 é porque ele para fazer um levantamento fotográfico, um uso de um software muito pesado que faz interlocução com satélite, faz um mapeamento, georreferenciamento de uma região. E eu É, preciso utilizar esse computador por conta disso, da capacidade operacional. Isso está conectado ao objeto que eu vou entregar. Entendeu? Então, entendendo. vai depender bastante de qual é a finalidade do objeto. Ou seja, tudo o que você precisar, o que for necessário para executar o projeto, você aloca no teu custo, na tua planilha orçamentária. E você justifica adequadamente. Justificando adequadamente, dentro da legislação, dentro do uso que vai ser utilizado, obviamente que ele vai estar resguardado, tá? Então, voltando, um primeiro item você entendeu que é equipamentos, ou seja, é uma fatia de recursos voltadas para aquisição de bens permanentes. Um outro linha de itens de investimento, são execução de custeio. O que é isso? Prestação de serviço normal, como a gente já conhece. Preciso de serviços gráficos. Quem é que fornece serviços gráficos? É uma empresa CNPJ. Você vai cotar na região, fazer umas 3 cotações ali, de quais gráficas, os serviços em 3 gráficas ali, por exemplo, da tua região. Pegar, obviamente, ali, a depender do critério que você está utilizando de seleção, e vai selecionar uma delas. E a questão dos preços é para que você tenha um comparativo, uma referência. Por que que se faz cotação de preço? Tem uma referência. Às vezes, o serviço gráfico da tua região, ele tem um valor menor do que se fosse cotado em uma outra região. E o Uhum. contrário também é verdadeiro. Às vezes, na tua região, os serviços gráficos, eles têm um valor maior, porque às vezes é uma região mais remota, às vezes é uma região mais afastada, do que se fosse cotado em outras regiões. Mas para dentro do projeto, não tem como você adquirir serviço gráfico, que você está lá no Nordeste, você adquirir com uma gráfica de lá do Sul. Como é que você vai fazer isso? Ah, você pode fazer porque vai, mas não, o custo não vai bater. Embora seja um valor mais alto, às vezes na tua região, estou dando um exemplo, tá? Fictício, mas há uma razoabilidade porque está dentro da realidade, da necessidade ali do local, do projeto. Então, todos esses elementos, eles são levados em consideração quando você vai fazer uma planilha de custo, por exemplo. Você vai fazer um levantamento ali de valores, da necessidade do projeto. Então, a execução de custeio é contratação de serviço, tá? Contratação de prestação de serviço. Só PJ, Matheus? Não, pessoa física também. Você vai contratar um pintor para ele fazer um serviço de pintura, você vai fazer uma contratação de um profissional liberal, né, por exemplo, você vai emitir RPAs, Recibo de Pagamento Autônomo. Tem profissional que é MEI, ele vai emitir uma nota fiscal, né? Então, é isso, tá? Tem algumas pequenas diferenças, questões de tributárias, vamos assim dizer, relacionada à contratação de PJ, à contratação de pessoa física, mas isso com o teu contador você consegue já fazer essa separação. Mas execução de custeio, esse item de investimento, execução de custeio, é para justamente
prestação de serviço. E existe uma terceira linha que não está aqui no nosso projeto. No nosso caso aqui, a gente vai marcar os dois, tá? Mas aqui não está aqui, que é o quê? Obras e serviços de engenharia. Eu não marquei aqui, não botei um programa de obras e serviços de engenharia, porque isso aí é uma capacitação à parte. Isso aí é algo à parte, né? Que a gente pode ver com mais calma depois. Mas nesse aqui, no básico, porque obra e serviço de engenharia é para quê? Obviamente, para obra e serviço de engenharia. Mas é porque quando se cadastra obras, ela tem muitos itens lá dentro. Ela tem uma planilha detalhada de orçamentária, né? Então, ela tem um nível de detalhamento muito mais amplificado que você não vai colocar ali somente dentro do cronofísico ali do Transfer Igual. Você vai colocar dentro de uma aba específica, de um ambiente específico, que é um ambiente de obras dentro do Transfer Igual, chamado projeto básico. Lá dentro, você cadastra e você consegue vincular a tua planilha orçamentária de obras. Mas isso aí é uma outra capacitação. Mas vamos lá. Aqui abaixo, no nosso exemplo, aqui a gente está escolhendo, nesse programa, a gente está escolhendo os dois itens de investimento, equipamentos e execução de custeio. Nós vamos fazer as duas coisas, vamos trabalhar com esses dois tipos de despesa. E o valor global aqui, vamos colocar R$ 300.000, tá? Esse projeto. No caso de termo de colaboração e termo de fomento, a legislação ela é clara quanto à questão de contrapartida financeira. Não é exigível contrapartida financeira, tá? Não é exigível, não tem exigibilidade. Pode ser, há uma possibilidade, pode ser solicitada contrapartida em bens e serviços, né? Quando o valor chegar a R$ 1 milhão dentro do projeto. É. Aí é facultado, a legislação fala assim, é facultado a contrapartida em bens e serviços no projeto a partir de R$ 1 milhão. Claro, hoje R$ 1 milhão, mas esses valores eles vão aumentando, vão sendo atualizados dentro da legislação. Tá? Contrapartida aqui, nós vamos financeira zero. Contrapartida em bem e serviço, no nosso caso também não vai ter. Vamos botar zero também. E o valor de repasse, como nós estamos aqui tratando de termo de colaboração, nós vamos fechar aqui o valor de repasse 300 mil. No caso aqui do ambiente de treinamento, você vê que o Transfer Gov ele dá uma mensagem, né? Valor global ou igual inferior a 600 mil não exige contrapartida. Entretanto, como a velocidade da atualização dos normativos atualmente, ela tem aumentado, essa informação ela já está desatualizada aqui no sistema, nesse ambiente de treinamento. Tá? Esse valor ele já mudou, ele já foi para R$ 1 milhão, esse valor que eu estou passando aí para você. Esse valor aqui já foi desatualizado. E olha só que interessante, eu vou voltar aqui, vou apagar isso aqui. Quando você escreve aqui em cima R$ 300.000 no valor global, ele aparece uma mensagem aqui do lado, você está vendo? A diferença. A mensagem que ele aparece aqui, olha, diferença de 300 mil entre o valor global e o total de contrapartida somado ao valor de repasse. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, cara, você está partindo de um ponto inicial de que teu projeto ele vai ter o valor global de R$ 300.000. Entretanto, como não foi preenchido nada ainda, existe uma diferença aqui, ó, não tem contrapartida, não tem o valor total. Então, você precisa preencher as outras abas aqui para que a gente possa fechar a conta. E quando fechar a conta, essa mensagem ela vai desaparecer. Tá? Então, aqui nas contrapartidas a gente botou zero. E aqui abaixo, ó, se eu botar, por exemplo, R$ 200.000, botei R$ 200.000. Ó. Aqui ele já muda. Ele bota a diferença de R$ 100.000. Ou seja, o Transfer Gov ele não vai deixar você errar. Se você teimar, ele vai dando mensagem de erro para você. Ele vai dando mensagem de erro. Cara, não vai por aí. Vai por aqui. Faz isso. As mensagens de erro no Transfer Gov, às vezes a gente fica com raiva, né? As pessoas ficam com raiva. Mas, na verdade, ela está apontando o caminho para você. Então, quando aparecer uma mensagem de erro, a gente tem que olhar o que a mensagem de erro está falando. Então, vamos lá, para a gente fazer. Porque você ficou travado aí, eu pensei que tinha travado, mas agora destravou. Pronto, Matheus. Fala, querido. Aqui, por exemplo, esse projeto aqui, esse projeto digital, vamos supor que tenha 3 milhões disponível
eu estou fazendo um projeto para 300 mil, né? Assim, Sim, né? exato. Não é obrigado eu tentar pegar o todo, não, não é isso? É boa pergunta que você fez, porque é o seguinte, existem programas e editais que eles colocam um valor de limite orçamentário, porque, obviamente, recurso, dinheiro, ele é um recurso escasso, ele não é ilimitado. Então, o edital, ele tem editais que ele é explícito, ele fala, olha, esse edital ele vai abarcar 3 milhões de reais e vai ser distribuído para 10 projetos, por exemplo. Cada projeto de 300 mil. Ou então tem editais que eu já vi, e já participei também da elaboração, apesar de ter indicado para o pessoal não fazer da forma como eles queriam fazer, mas eles fizeram e depois tiveram que consertar, porque eles colocaram lá um valor orçamentário global e não colocaram o valor de limites por projeto. Eu falei, olha, pessoal, isso é arriscado. Por quê? Porque quando você coloca um valor global de 10 milhões, por exemplo, um só ele pode colocar lá e alocar um valor de 10 milhões. E aí, como é que você vai fazer? Aí, não, mas a gente vai fazer desse jeito. Tiveram que retificar o edital. E eu falei ainda, o edital foi impugnado. Então, na verdade, por praxe, as entidades, os órgãos concedentes, eles colocam o valor de acordo com o limite orçamentário deles, eles deixam isso claro, obviamente, tem que estar de acordo com o limite orçamentário, eles colocam da onde que o dinheiro vai sair, quais são as fontes de recurso, tá? Eles apontam, eles indicam, porque isso também é uma exigência legal, e eles mostram os valores limites. Então, vamos dar um exemplo que você falou aí. Às vezes ele coloca lá 3 milhões, mas você não vai pegar os 3 milhões. Você vai fazer um projeto para pegar uma fatia a depender de da disponibilidade orçamentária. E essa pergunta sua, Francisco, foi muito boa, porque você pode até utilizar isso de maneira estratégica. Então, por exemplo, às vezes, o edital ele sai ali, olha, vai ser 10 milhões de reais, né? Tem um, tem um limite aí por projeto até 500 mil reais, ou então não coloca limite por projeto. E aí, se você for com muita sede ao pote, por exemplo, tem 10 milhões de reais, ele não colocou o valor limite, então vou botar um projeto de 10 milhões. Cuidado. Veja se você tem capacidade técnica e operacional de fato. Porque uma coisa é um projeto de 300 mil, outra coisa é um projeto de 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Você precisa já ter uma estrutura, você provavelmente já trabalhe, já esteja acostumado a trabalhar em rede, né? Que é o que acontece muito também. Os editais, eles têm editais, obviamente, que eles fomentam, que eles incentivam esse trabalho em rede. Então, ali são aportados recursos maiores. Mas, por exemplo, um projeto de 300 mil reais é um projeto relativamente aceitável, está dentro de um escopo de uma margem que dá para uma instituição, até de porte pequeno, de um pouco mais organizada ou com uma assessoria especializada, né, conseguir executar esse tipo de projeto com segurança, fazer a gestão com segurança e também fazer a prestação de contas com segurança. Mas essa pergunta foi muito boa. Então vamos lá, a gente colocou aqui 300 mil, nós preenchemos as informações aqui, basta a gente agora salvar. Tá? Salvamos, a informação ficou aqui já. Ó. Não tinha esse valor global, agora foi cadastrado os itens de investimento, que é o quê? Equipamento e execução de custeio, e o valor, 300 mil reais. Legal? Logo depois disso, tem esse botão laranja aqui, ó, finalizar seleção. Você pode apertar, você não vai finalizar, né? Você vai finalizar essa seleção dessa etapa. Então, finalizando, ele já abre um outro campo, e olha só que interessante, quantos campos aqui tem que ser preenchidos na parte aqui da proposta. Então, aqui tem o dado do proponente, aqui já é o CNPJ da tua instituição, já aparece aqui em cima. O órgão que está vinculado a esse programa, o programa, inclusive aqui ele dá a opção de você alterar o programa. Poxa, cara, eu acho que esse programa eu coloquei errado. Se mesmo assim você passou, você ainda cadastrou os itens de investimento e você percebeu que o programa está errado só agora, ainda dá tempo de fazer a modificação, tá? A modalidade, o termo de colaboração, perdão, Francisco. Modalidade é um termo de colaboração. E agora nós vamos aqui ao preenchimento.
Francisco, esse é o padrão de preenchimento da proposta dentro do Transfere Go. Existem várias formas de escrever projeto. Cada um tem um estilo, tem uma forma. Mas existe uma espinha dorsal de escrita do projeto que todo mundo já conhece, que você coloca ali os teus dados iniciais, apresenta a tua instituição, quem você é. Você coloca qual é o objeto do programa, qual é a metodologia da justificativa, quais são os valores, os insumos que você vai operacionalizar. Você faz um levantamento, um diagnóstico demográfico, populacional também da região que você vai estar atuando. Um diagnóstico também relacionado, a depender do tipo de projeto, voltado para as questões ambientais, voltado para a questão do mercado de trabalho, de empregabilidade. Depende de qual é a linha do projeto. Então, você vai escrevendo ali o teu projeto, você vai fazer um projeto robusto, vai fazer um projeto bem escrito, bem executado. Entretanto, na proposição da tua proposta, né, na alocação da proposta no TransfereGov, basicamente são esses campos que o TransfereGov vai abrir para você. O primeiro campo é caracterização dos interesses recíprocos. E você verifica aqui, ó, que cada campo aqui, ó, ele tem um asterisco de obrigatório. Então, esse que tem os asteriscos aqui vermelho, é obrigatório você preencher. Então, o primeiro campo, caracterização dos interesses recíprocos. Que diacho é isso? Mas é só você olhar a palavra recíproco. Recíproco está relacionado à reciprocidade, a uma devolução, uma contrapartidas, trocas, algo que é igual, o que está se casando, né? Então, essa caracterização dos interesses recíprocos é o seguinte, olha, a administração, o órgão que está abrindo o programa, ele tem um interesse. Será que o projeto que você está cadastrando tem o mesmo interesse relacionado nesse programa? É claro que tem, senão você não estaria cadastrando. Então, aqui você vai alocar, você vai preencher quais são os interesses que são recíprocos ao programa. Por exemplo, o programa que foi aberto aqui é um é, é, programa de projeto digital. Nesse caso, ele vai dizer ali as regras do programa, o que ele busca. Esse projeto digital é para qual faixa etária? Para jovens e adultos? É para idosos? É para criança? Então, o programa ele vai dizer. E aqui você vai preencher, olha, as caracterização do seu projeto. Por que o seu projeto ele tem interesses recíprocos? Por conta dessas características X. E aqui você coloca as características dos projetos. Então, caracterização dos interesses recíprocos, tá? Então, vamos botar aqui, a gente pode botar aqui. Eu tenho até um projeto, mas acho que eu não vou conseguir achar ele agora. Depois eu trago ele. Mas aqui eu vou botar aqui para a gente passar por todas as abas, até por conta do nosso tempo, vou botar aqui treinamento. Mas é isso que você vai colocar. As características que tornam o teu projeto dentro do interesse que são interesses recíprocos. A administração, há interesses recíprocos, tá? O segundo campo, relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa. Então, aqui você vai preencher qual é a relação da tua proposta com os objetivos e diretrizes do programa. Porque, às vezes, as entidades, as pessoas, na verdade, elas chegam aqui e cadastram qualquer coisa. Mas você tem que olhar isso também. Por quê? Porque isso aqui também ele é um critério de avaliação importante. O órgão selecionador ele quer saber se você tem consciência ampliada de que a tua proposta ela está coadunada aos objetivos e diretrizes do programa. Está relacionada ao que eu estou escrevendo aqui, meu querido? O programa, o ministério, o órgão selecionador, ele está dizendo, cara, tua proposta está de acordo com esses objetivos e diretrizes que eu estou apontando aqui? E aqui você vai escrever, não, está de acordo. Olha, por conta disso, eu coloquei isso, eu vou atingir esse público, e o seu objetivo é atingir os jovens, eu vou atingir jovens de tanto a tantos anos, da região tal, que está em situação de vulnerabilidade, etc. E você vai preencher essas informações aqui, tá?
Obviamente que tudo isso você já fez um mapeamento antes de você entrar no Transfer Gov. Aqui você só vai organizar e alocar. Então, muitas vezes você escreve um projeto, mas esquece de modelar esse projeto para ele caber na proposição aqui dentro na linguagem do Transfer Gov. E quando vai, e que a maioria das vezes acontece, às vezes você deixa para os últimos dias ali, a pessoa, a organização deixa para os últimos dias para cadastrar a proposta e enviar. E você está com o seu projeto ali pronto, só que você esqueceu de ver, porque isso aqui só aparece quando você clica em submeter de fato. Quando você vai começar a cadastrar a proposta, aí aparece esses campos aqui para você. Então você precisa já saber, dominar. Por exemplo, eu tenho um arquivo já que é um arquivo modelado para eu pegar os projetos e colocar na linguagem do TransferGov, nesse sentido, para cadastrar e submeter a proposta. Pegar esses campos aí e já pegar os elementos do teu projeto e já colocar aqui na linguagem certa, aqui no TransferGov. É importante você criar um modelinho nesse sentido. O terceiro aspecto é o público-alvo. Quem é o público-alvo que você vai atingir? Né? Então, são jovens da comunidade tal, do estado tal, né? Na região tal, na faixa etária tal, que vivem nessa e nessa situação tal, né? Ou então são beneficiários ou não de algum projeto, alguma coisa. Enfim, você que vai alocar isso aqui. Problema a ser resolvido. E aqui, esse problema a ser resolvido, às vezes se torna um problema para quem está cadastrando. Por quê? Porque quando eu vou olhar os projetos, as propostas, as pessoas elas não escrevem os problemas, elas escrevem as soluções. Elas escrevem aqui, problema a ser resolvido. É o problema que você vai escrever, não é a solução. Olha, eu vou capacitar, eu vou fazer isso, nós vamos viver abraçados e vai dar tudo certo. Não, aqui não é para você dizer o que você, qual é a solução. Aqui é para você dizer o problema. O problema, o problema a ser resolvido é porque existem jovens que eles não têm acesso ao ambiente digital por uma vulnerabilidade social, etc., falta de acesso a uma educação de qualidade, recursos, enfim, você vai dizer qual é o problema. Não é para colocar a solução. A solução você vai colocar em outro campo, tá? Então, quais são os resultados esperados? Isso aqui tá mais fácil. O que que se espera com o teu projeto, cara? Cara, os resultados, eu espero que ao final desse projeto, 600 jovens da região tal, do estado tal, na faixa etária tal e tal e tal, eles estejam plenamente inseridos digitalmente na sociedade, plenamente capacitados, saibam ali fazer uma conexão com o computador, ter contato ali, estar capacitado a utilizar a internet, inteligência artificial, etc. Estar educado digitalmente, por exemplo, tá? Então, esses são os resultados esperados nesse projeto. E agora nós vamos aqui para as categorias. E aqui você vai colocar, isso aqui é um campo que dá muito problema. Objeto do instrumento. E olha só, aqui no objeto do instrumento, caracteres, tem 5.000 caracteres. Embora tenha 5.000 caracteres, aqui no objeto, e isso é uma boa prática de execução de escrita de projeto, você vai descrever de fato o que você vai fazer. Somente o que você vai fazer, de forma objetiva. Então, o que que você vai fazer? Capacitação, inserção, capacitação de jovens e adultos no ambiente digital, da região de tal e tal e tal e tal, por um período de tantos e tantos e tantos. É o que você vai fazer. Capacitação de jovens e adultos digitalmente. Vai capacitar digitalmente. Curso de informática, curso de inteligência artificial, etc. Isso aí é o que vai estar lá dentro. Capacitar jovens e adultos no ambiente digital. É o que você vai fazer. De maneira objetiva, sucinta. O como você vai fazer, você vai escrever em outro lugar. Você vai escrever informações complementares da proposta, que é o campo de baixo. Por quê? Porque aqui a turma, a maioria esmagadora,
escreve o que você vai fazer e como você vai fazer. Não faça isso. Por quê? Primeiro, não é uma boa prática. Segundo, isso encarece a publicação no Diário Oficial, na hora que vai publicar o teu instrumento. Encarece porque são vários elementos, campos para estar ali descrito no objeto. Isso torna, isso dificulta a inteligibilidade da publicação, da divulgação, o entendimento, a clareza. E eu vou falar algo que às vezes você pode não estar concordando, mas olha só o que está escrito aqui de vermelho aqui no TransferGov. Descrever o objeto a que se destina o termo de fomento, termo de colaboração, de forma clara e resumida. Qual é o objeto? O que você vai fazer? Ponto. Eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Ponto. Agora, como você vai fazer? Ou seja, vou capacitar digitalmente jovens e adultos da região, 600 jovens e adultos da região, tal, e tal, e tal, e tal. Pronto. Agora, como você vai fazer? Vamos dar aulas, vai ter uma equipe pedagógica, não sei o quê. Não, você não coloca aqui no campo objeto. Não faz isso. Coloca aqui embaixo, informações complementares da proposta. Beleza? Você vai colocar aqui abaixo. Pronto. Colocou aqui, colocou aqui abaixo, aí você coloca. Aqui também tem 5.000 caracteres. Ah, Matheus, mas por que tem 5.000 caracteres no campo objeto? Porque aqui a gente está num ambiente de treinamento e para fazer uma mudança de código aqui nesse sistema é caro, é muito caro, acredite. Por uma questão de custo, não se faz essa mudança, porque também não há necessidade no momento. Mas o que eu estou passando aqui é informação real, a informação direta dos órgãos de controle, direta dos fóruns das transferências da União, direto dos órgãos selecionadores, coloca o objeto de forma sucinta. O que? O como você coloca em informações complementares da proposta. Tranquilo, professor? Beleza. Vou colocar aqui o. Não, eu estou explicando e não preenchendo, né? Eu vou colocar aqui treinamento também, só para a gente avançar. O objeto do instrumento, vou botar assim: capacitação de 600 jovens no ambiente digital. 600 jovens da região de Crateús. Crateús é Fortaleza? Ah, rapaz. É Fortaleza uma não, perdão. cidade próxima. No ambiente digital. Pronto. E aqui é o como, vou escrever treinamento, para a gente avançar. Anexo das informações complementares. Esse campo de anexo é muito importante. E só um detalhe, que aqui no Transfer Igual ele tem um contador, só para deixar as coisas mais emocionantes, tá? Ele tem um contador aqui. É, ele tem um contador igual o James Bond. Não, é Missão Impossível. Você tem que cadastrar tudo isso aqui em 30 minutos. 30 minutos. Se você não cadastrar em 30 minutos, cai e você perde tudo, tá? Então, por Tem isso que começar tudo de novo. começa tudo de novo. Por isso a importância de você já ter as informações organizadas fora do Transfer Igual para você fazer esse cadastro, tá? Então, informações complementares, vamos lá. Anexo das informações complementares. Aqui você vai anexar tudo o que o teu edital, o programa exigiu. Você vai anexar as declarações, você vai anexar as certidões, você vai anexar o teu portfólio, você vai anexar o teu estatuto, você vai anexar a ata de eleição, você vai anexar os currículos dos coordenadores, o que o edital pediu. Você vai anexar as cotações, se ele pedir, vai anexar a tua planilha orçamentária, ou seja, tudo que o edital exigir, você vai anexar aqui, anexo das informações, beleza? Aqui eu vou dar um exemplo, vou pegar aqui um arquivo qualquer, deixa eu ver se eu tenho aqui.
Gostei do Missão Impossível. Vou pegar qualquer coisa aqui, só para mostrar como é que fica depois. E ele tem uma capacidade também de anexo, tá? Ele tem uma capacidade nesse, eu acho que nesse campo aqui ele tem uma capacidade de 2 megas só. É bem pouquinho. Então, caso você tenha dificuldade de anexar algum arquivo aqui, você pode usar esses sites de descompressão ou, né, compressão. Olha só, tá vendo? Já fiz aí, ó, de propósito para mostrar para vocês. O tamanho do arquivo não pode ultrapassar o máximo de 2 megas, tá? Então, você usa um site de compressão, tem um famosão aí que todo mundo usa, né? Para você comprimir os documentos e você consegue anexar aqui com tranquilidade. Comprimir não deu o suficiente. Coloca portfólio parte 1, portfólio parte 2, faz parte. Coloca um documento onde tem um link que vai levar o teu concedente ali para um disco virtual, para um drive específico, mas você coloca esse link de maneira complementar, tá? Mas os documentos obrigatórios anexa aí na proposta. Mas se que fazer uma coisa, pô, vou dar um tchan, vou dar uma coisa maior aqui para ele. Coloca em um documento, coloca um link para que ele possa acessar um drive compartilhado ali que tenha vídeos da tua instituição, de projetos que você já fez, por exemplo. Isso faz muita diferença também. Vamos lá, Matheus, pode quando perguntar. quando eu clicar em anexo, aí aparece a lista detalhada assim, estatuto, ato ou não, vai aparecendo de acordo com você vai anexando. Não, esse anexo, quando eu clico, esse aqui é um campo para você anexar os arquivos. Certo, Então, quando eu clico aqui anexo, vai abrir os arquivos que você tem na sua máquina. certo, Você que certo, vai pegar e colocar. Para você saber quais são as listas de documentos exigidos no programa, você vai ter que ver o edital ou certo. o programa. Lá no campo do edital específico que ele fala sobre quais são as informações, quais são os anexos, você vai adicionar, tá? Então aqui Aí eu isso aí tenho tá que lá no adicionar. começo, é? Oi? Aí tá lá no começo a documentação. Você está falando no edital? É, No edital, normalmente, ele tá. Deixa eu tirar aqui. No edital, normalmente, ele tem um campo específico de documentos. cortou. Cortou? Tá me ouvindo agora? Tô. Pronto. No edital, ele vai ter um campo específico chamado documentos obrigatórios ou Certo. anexos obrigatórios, informações obrigatórias, entendeu? Às vezes tem edital que ele vai já fornecer os modelos de documentos. Olha, faz o teu projeto, o teu plano de trabalho nesse modelinho aqui. Faz a tua planilha orçamentária nesse modelo que eu estou dando para você. A regra, quem vai ditar a regra aí é o edital. Quem vai mandar é o edital. Então, obviamente, você pega aquele modelo, você constrói, organiza seus arquivos no teu computador. Na hora que você for submeter a proposta, você já tem tudo ali registrado e aí você já anexa tudo Só, aqui. Isso. Você só faz só essa faz transferência. Perfeito. Só faz essa transferência. Legal? Então, eu vou anexar qualquer coisa aqui, só para a gente ficar. Deixa eu ver. Acho que esse aqui cabe. E é uma pena, né? O Transfer Gov só caber esses 2 megas, mas é a realidade. É o que é no momento. Então, por isso que existem essas outras estratégias para você se utilizar. Poxa, mas esse aqui tem menos de 2 megas, por que que tá demorando? Vou esperar aqui. Pronto, esse aqui foi. Foi um arquivo qualquer, só para eu cadastrar aqui para te mostrar como é que fica. Olha só como é que ele fica aqui embaixo. Isso aqui é só um. Mas aqui você anexa uma lista, aí fica uma lista aqui. Você vai anexando, anexando, anexando. Vou anexar outro.
Muito grande esses arquivos. Vou anexar outro aqui. Yes. Pronto, tá vendo? Na medida que você vai anexando, ele vai já ficando um abaixo do outro e vai aumentando essa lista. E assim você vai. Aqui abaixo, para você completar, e olha só um detalhe, até para você dar uma respirada. Quando eu anexo um arquivo, o contador ele volta para o início. Esperei agora para falar isso, tá? Para te aliviar. Aquele contador ele volta para o início, então dá mais tempo aí para você fazer as coisas. Então, se o teu contador já estiver acabando, tu anexa algum arquivo ali, mas algum arquivo não. Você anexa o arquivo correto. Mas pelo menos um ali, faz a revisão com calma, tudo. Vamos lá, dados bancários. Então, aqui, o que que você vai colocar? Você não vai colocar agência e conta. Você vai indicar qual é a agência que você prefere, que às vezes você já tem uma agência de relacionamento, que você já atua com outros projetos, ou então a tua entidade já tem uma conta aberta naquela agência, você já conhece o gerente daquela agência, tem um certo relacionamento e fica mais fácil para você. Então você vai indicar aqui uma agência. E aqui ele aparece três bancos aqui, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Então, nesse caso, nós vamos selecionar o Banco do Brasil, tá? Vamos colocar aqui, vou dizer que eu vou colocar nessa agência que você só indica a agência, tá? Mas como é que funciona a abertura de fato da conta? A abertura da conta, quem vai solicitar a abertura da conta é o concedente. Você vai estar indicando, no momento que tua proposta for aprovada, ele vai dar um comando dentro do TransfereGov. E esse comando, ele vai, por dentro do TransfereGov, vai entrar em contato com a instituição financeira, que é o Banco do Brasil. O gerente da conta do Banco do Brasil vai receber essa notificação e vai abrir a conta dentro do banco, obviamente. A comunicação e a gestão vai ser dentro do TransfereGov, tá? Então, tudo isso, a abertura, o processo de abertura de conta, é por aqui pelo TransfereGov. E depois, o que que você vai fazer? Você só leva a sua documentação para a instituição financeira, depois que aparecer uma mensagem específica aqui, conta pendente de regularização. Significa que a conta foi aberta, mas agora ela só está pendente de regularização. Significa que você tem agora que levar a documentação lá na agência para regularizar a conta, receber o cartão, essas coisas de conta aí bancária para fazer vai fazer a gestão administrativa e financeira do projeto é você. É a tua instituição, não é o órgão concedente. O órgão concedente ele só vai passar o recurso para essa conta específica do projeto. E essa conta que vai ser aberta é uma conta sua? Ah, essa conta é minha, tem 300 mil aí, uhul, vambora! Não, essa conta é a conta do Identidade. projeto. É uma conta do projeto, específica para o projeto. Matheus, cada projeto tem uma conta? Sim, cada projeto tem uma conta. Celebrou um projeto, vai abrir uma conta específica para esse projeto. Celebrou outro projeto, vai abrir outra conta específica. Mateus, se a minha instituição tiver 10 projetos, tem 10 contas. Ter 20 projetos, tem 20 contas. E assim vai, tá? Porque cada projeto ele tem uma conta específica do instrumento. Isso aí é Matheus, poder de legislação. Pode perguntar. por exemplo, essa conta, quando acaba o projeto, ela fecha automaticamente ou posso reutilizar para outro projeto? Ou não? Cada projeto é uma conta diferente, não é isso? Perfeito, Você excelente não. pergunta. Essa conta, como é uma conta do projeto, ela é vinculada ao projeto. Terminou o projeto, você vai fazer o procedimento lá na prestação de contas que se chama restituição de saldo remanescente. Você vai restituir para a entidade, para o órgão financiador, aquele que repassou o recurso para você, o órgão concedente, o saldo remanescente, ou seja, sobrou esse saldo aqui. Então, no final do projeto, acabou a vigência do instrumento, você não vai poder mais utilizar saldo. Então, você devolve esse recurso e encerra-se a conta. Ok? Você não vai utilizar mais essa conta, porque essa conta está vinculada ao projeto. Se você for utilizar essa conta, vai dar problema para você depois, porque o Tribunal de Contas da União, ele pode bater na sua porta, dizer, cara, é o seguinte, tem uma conta aí do projeto, um projeto que terminou há 5 anos, que tem 5 anos, ou seja, tem 10 anos que você está utilizando essa conta aí, cara.
que está acontecendo? Esse projeto tem a prestação de contas aprovada? Não, deixa eu reabrir isso aqui. Então, na verdade, você encerra a conta e você parte para outro. Parte para outro projeto, você vai. Cada conta está vinculada ao projeto. Nasceu com o projeto, vai morrer com o projeto. Tá? Matheus, aí Pode vamos perguntar. supor, eu consegui um projeto, 300 mil para trabalhar, vamos supor, durante um ano. Chegou no final do projeto, esse dinheiro lá no banco, ele rende juros normal igual aos outros, mas aí chegou Perfeito. no final, teve, vamos supor, 3 mil reais de juros, alguma coisa, que se eu gastar mais no projeto, passando os 300 mil, eu vou ter que justificar. É isso? Exato. Na verdade, você tem um recurso ali de 300 mil, bem como você falou. Esse recurso, ele vai estar rendendo a aplicação, ele vai estar numa conta de aplicação. Normalmente, geralmente, esses recursos e essas contas abertas pelo TransferGov, elas já estão carimbadas automaticamente para render, cair numa conta de renda fixa ali de curto prazo automático. Então ele já entra, a própria instituição financeira, ela já vai e já leva o recurso, ele vai para um rendimento de aplicação ali de curto prazo. Então vai aplicando ali aquele valor. Você pode utilizar o rendimento de aplicação? Pode utilizar o rendimento de aplicação. Entretanto, você não pode já simplesmente ir lá e pegar e utilizar o rendimento de aplicação. Você tem que solicitar a utilização desse rendimento para o concedente, obviamente, bem justificado, você tem que justificar o porquê que você quer utilizar, e ele não pode ser para modificar o objeto. Por exemplo, o objeto aqui nós estamos tratando de uma capacitação inclusão digital de jovens e adultos. Você não pode simplesmente aqui falar, não, vou pegar esses 10 mil aqui que rendeu e eu vou comprar um veículo aqui para a instituição, porque Certo. agora para levar esse jovem, não, isso aí você já está modificando o objeto. Mas você pode ampliar. A capacitação era para 600, sobrou 10 mil aqui de rendimento de aplicação. Eu acho que dá para a gente capacitar mais 30 jovens. Então, eu vou utilizar esse rendimento de aplicação, ao invés de capacitar 600, eu vou ampliar o objeto para 630. Você pode utilizar para ampliação do objeto ou algo que não que esteja de acordo com o plano de trabalho, tá? Que seja ali para o a execução do projeto do objeto e que não mude o objeto. Mas é Certo. totalmente viável você fazer essa solicitação. E toda essa solicitação ela é realizada dentro do TransfereGov. Você consegue solicitar o rendimento de aplicação dentro do TransfereGov, tá? É um procedimento que depois a gente vai ver também com calma. Então vamos lá, você escolheu aqui a agência, conta. Então, aqui dentro, ó, as datas de início e de término da vigência. A vigência do instrumento é o lapso temporal de quando que vai acontecer esse projeto. De que data até que data. No nosso caso aqui, nós vamos botar 12 meses de projeto. Então, nós estamos começando hoje, 2025. Vamos botar aqui novembro de 2026. Em 26, né? 2026. Então, aqui a vigência do instrumento vai ser de 20 de novembro de 2025 a 20 de novembro de 2026, tá? Claro que aqui você está propondo. Depois que você aloca essas datas de vigência, obviamente que tem um lapso temporal até sua proposta ser classificada, ser aprovada, se transformar ali de fato em um instrumento, um termo de colaboração. Quando chegar nessa fase, essas datas elas são ajustadas, tá? Então, só para fim de curiosidade, um prazo médio até que sua proposta ela seja aprovada e ela vire, de fato, um instrumento, às vezes demora de 3 a 4 meses para acontecer isso, tá? Tem lugares, eu estou falando médio, tem momentos que é mais rápido, 30 dias, 20 dias? Tem. Mas um prazo médio de 2 a 3, 4 meses aí você pode considerar até que ela se propôs ali, vai ser analisada, vai virar uma proposta, vai empenhar, vai celebrar, vai publicar, vai alocar os fiscais, vai enviar o dinheiro para a tua conta. Então, demora mais ou menos nesse lapso temporal aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem as informações dos valores gerais, o valor global, valor do Matheus, repasse.
Pode Até, perguntar. até 4 meses, né? Não é o prazo limite, não. Ele pode até 5 meses, 6 meses, né? Ou tem um Sim. prazo limite, 1 ano, 2 anos, aí depois ele caduca. Não, vai depender da capacidade, obviamente, operacional e analítica do próprio órgão concedente. E a gente sabe que a realidade dos órgãos concedentes é um déficit de servidores públicos, né? Não tem servidor para todo mundo. Aconteceu? Ah, tá. Não tem servidor para todo mundo, é ótimo. Não tem servidor suficiente para fazer uma quantidade de avaliações, de análises ali, num tempo mais rápido. Porque quem analisa essas propostas não é a inteligência artificial, são pessoas, né? Quem analisa essas propostas são pessoas. Então, pessoas que são técnicos, são analistas técnicos, eles analisam cada proposta e eles emitem um parecer específico. Então, por isso que leva um tempo, porque tem a camada técnica dentro do órgão concedente e tem a camada administrativa financeira. Às vezes tem uma só camada, a depender do tamanho e da necessidade do fluxo operacional daquele órgão. Então, às vezes, um só servidor, ele tanto faz a análise técnica do projeto, quanto ele faz a análise do escopo administrativo financeiro e tudo, ele já olha tudo. Agora, tem órgãos que eles fazem camadas. Então, um é um olhar técnico, eminentemente técnico do projeto, o outro é um olhar mais bruto relacionado às questões administrativas, burocráticas, financeiras, tá? Isso vai depender da característica. Então, vamos lá. Aqui tem as informações gerais, valor global, valor de repasse, valor de contrapartida, que nesse caso não tem, ou seja, a contrapartida está subdividida em contrapartida financeira e contrapartida em bens e serviços, tá? E aqui, anexo de comprovação da contrapartida, declaração de contrapartida, se você tivesse. E abaixo, ó, ano de repasse, do repasse, perdão, e valor do repasse. Basicamente, você vai alocar, você vai dizer, cara, eu preciso para esse ano de 2026, 2027, 2028, 2030, 2031, eu preciso que nesse ano você me repasse X. Então, nesse caso, a gente vai alocar aqui para fins didáticos que vai ser um repasse único no ano de 2025, no ano de 2000, ou de 2026, ou de 2027, no ano que você escolher, vai ser um repasse único. Alocou, registrou essas informações, você vai clicar naquele botãozinho azul, lembra? Botãozinho azul antes do botãozinho laranja, porque o botãozinho azul é um botãozinho de comando. Então, o que ocorre? Às vezes as pessoas vão cadastrar, coloca aqui o ano, o repasse e aperta aqui cadastrar a proposta. E Vai aí registrar. dá uma mensagem de erro. Poxa, você precisa vincular ali o ano e o valor do repasse. Vamos fazer um teste? Por exemplo, eu não apertei no adicionar repasse, eu vou logo para cadastrar a proposta. Vamos ver o que o Transfer Gov ele vai fazer. Olha só, ele dá um erro. Erro validando proposta. O valor do repasse deve ser igual à soma dos valores do repasse por ano. O que ele está dizendo? Cara, você não incluiu o valor do repasse e os anos do repasse. Eu preciso que você faça isso. É isso que essa mensagem de erro está dizendo. Então, você vai descer aqui, ó. Ah, mas eu cadastrei aqui. Você cadastrou, mas esqueceu de apertar aqui adicionar repasse. Então, você vem aqui, ó, adiciona repasse, e aí você vai ver lá embaixo o teu repasse aqui, ó, adicionado, tá vendo? Isso aqui se chama um cronograma de desembolso. Basicamente é isso, tá? Tá aqui, ó, tá aqui adicionado. Aqui. Agora sim você vai cadastrar a tua proposta. Obviamente, você dá uma revisada, vê se você preencheu adequadamente cada campo, colocou o objeto certinho, treinamento, anexou todos os documentos necessários, alocou qual é a agência que você vai colocar, colocou a vigência do instrumento de acordo também com o que o programa, o edital exige, tá? Você adicionou aqui o ano e o valor, então você vem aqui, ó, cadastrar a proposta. Agora sim, apertando cadastrar proposta, o próprio Transfer Gov ele vai fazer uma avaliação se falta algum item ali obrigatório, se não, ele vai aparecer o verdinho do UFA para você. Aqui ele demora um pouquinho mesmo, olha só, apareceu o verdinho do UFA, tá tudo certo.
Apareceu proposta cadastrada com sucesso. O que que significa? Significa que você já submeteu? Ainda não. Significa que você cadastrou a sua proposta vinculada àquele programa. Maravilha. Mas esse é o começo. Esse é o início, tá? Então, tem editais e tem programas que ele só pede para você ir até essa parte. Por exemplo, teve um edital muito recente, um edital do Ministério do Trabalho, o valor por projeto, 1.440.000 reais. Né? Teve, inclusive, uma entidade que nós entramos, submetemos a proposta, nós fomos classificados, e bem recente, depois da classificação, em que eles abriram para cadastrar, de fato, o plano de trabalho. Então, aqui no TransfereGov, ele faz uma divisão de proposta e plano de trabalho. Ele entende que a proposta é somente esses dados que nós fizemos agora, que preenchemos agora, que são o quê? A caracterização dos interesses recíprocos, o público-alvo, o problema a ser resolvido, os resultados esperados, relação entre a proposta, os objetivos e diretrizes do programa, as categorias, o objeto, informações, os anexos, indicar a agência bancária, indicar a data de vigência, colocar os anexos obrigatórios aqui. Essa primeira camada, o sistema ele chama de proposta. Proposta. Mas existe uma segunda camada, que é plano de trabalho, tá? Por isso que aqui ele já aparece, ó, a modalidade da proposta, é um termo de colaboração. Situação, olha só, proposta barra plano de trabalho cadastrados. Embora ele está dizendo aqui que proposta e plano de trabalho estão cadastrados, e aqui ele já te dá, ó, esse número, o número da proposta. Quando você aperta lá cadastrar proposta, é esse número que você vai salvar. Esse número que você vai registrar. Esse número que você vai dar um print, vamos assim dizer, né? E o que que nós vamos fazer, Francisco, hoje? Nós vamos salvar esse número da proposta, é uma coisa que eu peço para você anotar, esse número que é o número 4213/2025, o número da proposta. Vou anotar aqui também. E eu acho que eu vou fazer até melhor. Eu vou tirar um print e eu vou mandar aqui. Pronto. Tirei um print e mandei no seu zap também, mas é bom você anotar. Por quê? Porque no nosso próximo encontro, a gente vai fazer o cadastro do plano de trabalho, tá? E o cadastro do plano de trabalho, ele é um pouco mais elaborado. Então, no primeiro momento, nós cadastramos uma proposta, vinculamos a um programa. Nós vamos utilizar essa mesma proposta para a gente cadastrar o plano de trabalho. Então, é isso aqui que é a proposta inicialmente. Legal? Só que não foi enviado ainda, não foi submetido. Nós estamos no processo de cadastro. Agora, o que que o sistema ele abriu aqui para a gente? Ele abriu aqui esse menu aqui, ó, plano de trabalho, requisitos, execução concedente, execução conveniente. Nós estamos na aba Dados da proposta, subaba Dados. Na subaba Programas, ele vai mostrar as informações relacionadas ao programa. Olha ele aqui. Ok? Na subaba Participantes, ele vai mostrar os responsáveis, os dirigentes de cada instituição. Então, relacionado ao ASC que nós estamos trabalhando, obviamente que isso aqui é um nome fictício por conta da LGPD, é a Aline Terra, da Terra Neto, a Aline Neto, que é responsável por essa OSC, e no caso aqui do Ministério concedente, é a Alice Rocha. Então, ele dá quem são os dirigentes, aqui ele mostra quem são os dirigentes. Legal? Só para vocês saberem. Então, aqui, ó, na aba Plano de Trabalho, é o que nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Ele já abre aqui, ó, plano de trabalho, ele abre aqui essas subabas aqui. E essa primeira subaba é o cronofísico, crono de desembolso, plano de aplicação detalhado. Tá? Então, cronofísico, eu vou clicar aqui já para
matar a tua curiosidade, é onde nós vamos incluir as metas e as etapas. Ou seja, onde nós vamos incluir as atividades relacionadas ao projeto. Crono de desembolso, ou cronodesembolso, né, como é falado aqui, nós vamos incluir o quê? Nós vamos incluir uma proposta de desembolso financeiro por parte do concedente. Vai ser de uma parcela única, vai ser em 3 parcelas, vai ser em 4 parcelas, vai ser de que forma? Por exemplo, num edital agora que teve recente, esse que eu citei, o edital, ele falou o seguinte, olha, a primeira parcela vai ser 40% do valor do global. Pronto, já tá ali escrito no edital, você já vai colocar no teu crono de desembolso aqui 40% do valor do teu projeto. Vai ser a primeira parcela. A segunda parcela vai ser no meio do projeto, vai ser depois de 3 meses, você vai alocar, você vai ver qual é a regra do teu edital. Não falou nada? Propõe da forma que você entende que seja razoável para você. No caso de valores, por exemplo, do valor de 200, 250, 300 mil reais, 500, até 500 mil reais, é totalmente razoável fazer um repasse único. Então, a gente coloca ali a proposição, obviamente, se não tiver nenhum óbice, nenhuma informação diferente no edital ou no programa, a gente propõe que o concedente possa passar tudo de uma vez para a gente executar o projeto. Não é problema para isso. Plano de aplicação detalhado é onde nós vamos colocar os insumos. Cronofísico são as metas e as etapas das atividades. Cronodesembolso é uma programação, né? Você está programando, você está indicando ao teu concedente em quais períodos do ano você vai querer receber o recurso em quantas parcelas. Plano de aplicação é com quais são os insumos desse projeto. Por exemplo, uma atividade primeira meta, organização das salas de aula. Beleza. Quais são os insumos que você vai precisar? Ah, eu vou precisar contratar professores, eu vou precisar contratar, adquirir mesas, equipamentos, alugar salas. Então, aqui no plano de aplicação, você vai colocar despesas de aluguel relacionado a esse projeto. Você vai colocar aquisição de mobiliário, você vai colocar aquisição de equipamentos de informática, você vai colocar contratação de professores, etc. São insumos. Isso não está relacionado à meta. Mas depois a gente vai falar com mais profundidade sobre essa diferença de cronofísico, cronodesembolso, plano de aplicação detalhado. Alguma pergunta, Francisco, antes da gente encerrar aí? Alguma pergunta? Não, Matheus, não. Não Tranquilo? dá. Quer dizer, para mim fazer esse treinamento aí, eu tenho que ter uma entidade cadastrada para ter o CNPJ lá, né? Não entendi a pergunta. Como assim? Por exemplo, se eu quiser fazer uma simulação dessa, eu ficar treinando para mim se aperfeiçoando. Aí eu tenho que ter uma entidade cadastrada para ter o CNPJ Vamos lá. Para lá. você ter acesso ao ambiente de treinamento, é simples. Você basta abrir um chamado junto ao MGI, indicar pelo menos 2 ou 3 CPFs. Por que 3 CPFs? Porque um CPF vai ser o concedente, outro CPF vai ser o convenente e outro CPF vai ser o ordenador de despesas do convenente. Quando a gente for chegar na parte de execução financeira, você vai ver como é que é. Matheus, como é que eu faço isso? Aqui eu estou usando os perfis que eu já tenho, que eu utilizo no meu ambiente de treinamento. Mas qualquer pessoa pode ter perfis de acesso no ambiente de treinamento. Vou te passar aqui como esse último conteúdo. Então, como é que você vai fazer? Eu estou aqui no portal do TransfereGov, tá? Deixa ele aparecer aí para você. Tá aparecendo aí? Não. Ah, tá. Já sei o que que é. Estou aqui no ambiente de treinamento.
Eu tô aqui no portal do Transfere Gov. Legal? Então, aqui abaixo, eu tô certo. rolando, vai até a parte de atendimento. Canais de atendimento. Tá vendo? Esse canais de Central, atendimento. Canais de atendimento. certo, certo. Então, tem esse primeiro aqui, ó, central de atendimento. Ok? Deixa ele carregar, porque ele tá bem lento hoje. Feriado, né? Então, o Transfere Gov tá meio devagar. Olha só, aqui tem as formas de você buscar atendimento junto à central do Transfere Gov. Então, você vai ligar para esse telefone aqui, ó, 0800 978 9008. Hoje não está funcionando. Eu vou passar isso aqui para você, esse link, para você, porque você já vai bater direto. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Mas Show. o ideal, Francisco, também você pode, por telefone, você pode dizer, olha, eu quero cadastrar, solicitar acesso ao ambiente de treinamento, e eu quero que você cadastre aí 3 CPFs para mim, por telefone. O primeiro CPF é tal, 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 vai ser o perfil concedente. Aí ele vai lá e cadastra. O segundo CPF é o perfil conveniente. O terceiro CPF vai ser o perfil de ordenador de despesa. Ele vai lá e cadastra, tá? Matheus, quais CPFs? Se Qualquer for CPF. qualquer Oi? um, Qualquer certo? um. Não era isso que eu ia perguntar. Você pode até usar o CPF do seu filho. Pronto, são dois. Por exemplo, eu tenho dois meninos, né? Então, eu uso o CPF de um, CPF de outro e o meu. Pronto, Se show. precisar de outro, uso da esposa, sem ela saber. Não, tô brincando. É só para o ambiente de treinamento mesmo. Mas, Certo. assim, por que que precisa ser CPF mesmo? Porque mesmo no ambiente de treinamento, o Transfer Gov ele tem vinculação com a Receita, né? Então, nossa vida tá na mão do governo, vamos assim dizer, né? Nossos dados. É, Então, ele já faz o vínculo ali para saber se realmente aquele CPF é válido. Então, precisa de um CPF válido, é só por isso. Mas dentro de utilizar no ambiente de treinamento do Transfer Gov, é muito legal porque você vai poder fazer várias simulações, né? Você pode entrar ali, você pode fazer a simulação como concedente, como conveniente, cadastrar uma proposta, duas, três, fazer testes, e é o que nós estamos começando a fazer aqui juntos. Mas logo depois, você cadastrando os seus perfis, você vai ver como vai ficar mais fácil. Tranquilo, Francisco? tranquilo. Então tá bom, meu querido. Francisco, um bom feriado para você, bom almoço, e a gente Show. agenda aí depois o nosso próximo encontro, tá bom? Pronto, na hora. Tá Falou, certo. um abraço, querido. Valeu, tudo de bom, Matheus.